Olá, eu sou o professor Luiz, seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Zona de Produtividade Coach de Alta Performance. Para a gente continuar nossa caminhada, é de muita importância que você faça todas as tarefas solicitadas na primeira aula. Se você ainda não fez, volta lá, assista aos vídeos da primeira aula, cumpra rigorosamente cada atividade solicitada, porque o método só vai ter efeito se você seguir passo a passo o que está sendo solicitado. A gente vai continuar na nossa jornada. Eu disse que a jornada é longa, muitas pessoas podem querer desistir, mas se você seguir rigorosamente o que eu estou te passando, eu tenho certeza que você vai ter um aumento de produtividade e performance fantástico. Você vai ter tempo para fazer o que mais deseja na sua vida. E a gente, para começar essa segunda aula, eu vou apenas relembrar alguns pontos importantes da aula anterior. Eu disse que nós temos 4 pilares da produtividade: clareza, método, mentalidade e energia. Esse curso não é um curso de gestão de tempo. Não adianta eu te entregar alguns métodos, algumas ferramentas, se você não tem clareza nas coisas que você precisa de fazer. Se você não muda a sua mentalidade para mudar comportamento e se você não tiver energia para desenvolver todas as ferramentas que eu vou te ensinar. Muitas pessoas querem ir logo para o pilar do método. Eles querem saber o que pode ser aplicado. E aí, por experiência, eu já sei que isso não vai funcionar. Nós vamos construir junto os 4 pilares para que a gente possa ir na direção certa. Não adianta você ter uma coisa sem ter outra. É necessário ter sustentabilidade. Então, clareza, método, mentalidade e energia, eles precisam andar juntos, um pouquinho de cada um, como se fosse uma forma de tempero, para que tudo possa fluir e tudo possa funcionar de uma forma legal. Nós falamos também dos 4 elementos da felicidade: realização pessoal, profissional, conquistas materiais e equilíbrio. Falei com você que não adianta você começar a aplicar método para gerenciar seu tempo se os elementos essenciais da felicidade eles não têm um equilíbrio. Então você precisa saber qual a direção que você está indo e aplicar o método com realização pessoal, profissional, conquistas materiais e ter um equilíbrio disso tudo. E aí eu solicitei lá na primeira aula para que você se dedicasse a um elemento desse. Então me diga, como é que foi o resultado do seu esforço em dar mais atenção a um determinado elemento da felicidade? Escreva aí no seu caderno o que você fez no seu caderno de insight, o que você fez, qual foi o elemento que você escolheu e qual foi a resposta sobre esse esforço em cima desse elemento essencial da felicidade. Escreve aí, é muito importante que você escreva, tem toda uma ciência por trás disso quando eu peço para você escrever. E lá na frente vai fazer sentido quando você voltar e ler as coisas que você está escrevendo nesse momento. Sempre com o seu caderninho de insight ao lado, para que você possa fazer as anotações que eu vou pedir e para que você possa, quando em determinado local aparecer alguma ideia, alguma coisa legal que você viu, que vai fazer você direcionar ao quebra-cabeça da sua vida, vai fazer você direcionar as coisas que realmente é importante, anota nesse caderno. Sempre ande ao seu lado. Falamos também que a maior batalha a ser vencida é aquela que acontece dentro de você. Não tem nada aqui fora que você não possa vencer antes de vencer dentro de você. Se você não consegue te dominar, se você não consegue naquela luta do eu comigo mesmo, se você não consegue entender o que é necessário ser feito e ter força para fazer, você já vai para a batalha aqui fora já perdido. Então você precisa vencer aquilo que acontece primeiro na sua cabeça. E para isso eu ensinei também algumas coisas que você precisa superar. Coisas que, isso eu já sabia, isso é óbvio, essas coisas não vai dar certo, essas coisas não dão certo comigo. Eu falei para você que tudo sempre piora antes de melhorar. Então, antes de melhorar, eu vou tirar você da sua zona de conforto e com isso você vai ter uma piora. Por quê? Porque antes você fazia as coisas sem gasto de energia, você estava sempre na sua zona de conforto e agora,
com as coisas que eu estou te ensinando, com as ferramentas que nós estamos aplicando e com mudanças de comportamento, você vai precisar de se deslocar da sua zona de conforto. E aí você vai ter uma sensação que as coisas estão piorando. É nesse momento que você precisa ter mais força, porque tudo sempre piora antes de melhorar. A gente precisa transformar conhecimento em sabedoria. As coisas que vocês estão adquirindo como conhecimento, transformar aquilo numa prática, numa aplicação em forma de sabedoria. Ensinei também o PDP. O PDP é uma ferramenta muito importante. Talvez você não tenha feito todos os dias, talvez você tenha feito apenas alguns dias. Então pega o seu caderno de insight e coloca aí. Quantos dias você preencheu essa folha? Coloca aí. Na última aula, para essa aula, eu preenchi tantos dias na semana. E se você preencheu mais de 3 vezes, mais de 3 dias, como é que foi a sua sensação de aumento de produtividade? Aumentou alguma coisa ou não aumentou alguma coisa? Escreva no seu caderno. Escreva, isso é muito importante. Lá na frente você vai ler e você vai entender o quanto você deslocou do ponto A para ir em direção ao ponto B. O PDP é uma ferramenta que a gente vai aplicar junto com outras mais adiante. Então é de muita importância que você se dedique ao seu preenchimento. Na aula passada também, eu ensinei você a fazer o quebra-cabeça da sua vida. Então você tem uma fotografia daquilo que você quer alcançar daqui a um ano. Pedi para você não se preocupar como você vai fazer isso, mas o que é necessário acontecer daqui a um ano. Feito o quebra-cabeça da sua vida, você vai ter mais clareza a cada atitude, você vai ter mais clareza a cada decisão, o que é a decisão certa ou a decisão errada. A decisão que te leva mais próximo do seu quebra-cabeça, da fotografia do seu quebra-cabeça, e descartar as decisões que te distanciam dele. Ensinei também na última aula o poder da clareza. Você tendo o ponto B com bastante clareza onde você quer chegar daqui a um ano, nos 4 elementos essenciais da felicidade. Então você tem foco, você sabe realmente aonde você está querendo ir. Se você não tem isso ainda, volte na primeira aula e faça as atividades relacionadas ao quebra-cabeça da sua vida. Porque essa caminhada, essa continuidade, é muito importante você ter foco, saber onde você quer chegar. Ter uma fotografia com bastante clareza, com bastante especificidade de onde você quer chegar. Não se preocupando com como, e sim apenas com o que. Falei que é necessário traçar um plano. Eu vou ensinar você a traçar um plano mais adiante para você ter o que chamamos de pedra de medição. A cada pedra de medição alcançada significa que você está tendo clareza ponto a ponto e que você está indo na direção correta ao ponto B. Falamos de ação. Dentro do plano, eu vou te ensinar como você determina as ações para você se direcionar ao seu ponto B. Falamos também que você escrevesse lá no seu caderno para quê? Para que você está fazendo tudo isso? Para que você está se dedicando todo esse gasto de energia? E esse para quê é uma forma de te atrair, é uma forma de você saber que você precisa chegar lá. E falamos também de melhoria contínua. A cada aula, a cada ferramenta, a cada mudança de comportamento, você precisa ir melhorando. Bom, perguntei também na última aula o que você vai fazer, o que vai fazer você seguir quando todo mundo mais pararia. Aquilo que somente você vai levantar e vai prosseguir na sua caminhada até o ponto B, até ao seu quebra-cabeça para daqui a um ano dos 4 elementos essenciais da felicidade. Em algum momento você vai precisar disso, em algum momento vai chegar para que você possa pensar, levantar e falar: eu vou seguir porque isso eu faria o que outra pessoa não faria. Tudo isso daí nós vimos na última aula, então repare que são muitas coisas que você já escreveu no seu caderno, e se alguma delas ainda você não fez o exercício, não fez a atividade solicitada, volte lá na primeira aula, faça novamente, porque somente com essas atividades no seu caderninho de insight, na sua prática,
é que vai ter o efeito necessário para que a gente continue essa nossa segunda aula. Então, seja bem-vindo, vamos lá, porque o melhor ainda está por vir.